Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você envie esse material para mais pessoas, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Amém? Vamos estar dando início aqui à série, né? A nossa nova série que fala sobre a pseudo-igreja, que fala sobre a igreja moderna e fala sobre a igreja verdadeira também. Hoje nós vamos estar falando sobre a pseudo-igreja e eu quero convidar você para nosso texto base que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seus próprios desejos, suas próprias vontades. Amém? Irmão, o que seria uma igreja evangélica? O que seria uma igreja pseudo-evangélica? Primeiro, pseudo significa errado, né? Mentira, mentiroso, falso. Então, o que é uma igreja pseudo-evangélica? Uma pseudo-igreja. Tem aparência de igreja, tem nome de igreja, fala de Deus como igreja, porém perverte a sã doutrina. Não segue o evangelho de Cristo, não leva ninguém para o céu. Não existe meia igreja e também não existe meio crente. Amém? O cara que é meio crente, ele vai todinho para o inferno. A meia igreja vai todinha levando as pessoas para o inferno também. O que determina? Quando Deus, vamos fazer essa ilustração, quando Deus olha lá do céu, ele olha para a terra, e o que ele, ali tem uma igreja evangélica. O que determina essa igreja como evangélica? É o documento lá escrito igreja evangélica? É o nome lá na fachada escrito como igreja evangélica? Essa ela fala em línguas estranhas? Satanás é anjo, amém? E ele também fala em línguas estranhas. Ele opera sinais e prodígio de mentira. É a profetaiada que acontece por aí também, né? Eu creio em profecias, mas profetadas vêm de Satanás. Amém? Um monte de profetada, um monte de revelação, uma coisa louca. Tem hora que você chega na igreja, parece um terreiro, né? De uma religião africana, vamos dizer assim. Então o que acontece? Igreja evangélica, ela é determinada pela fé a qual ela professa, a doutrina a qual ela segue. Se não segue o evangelho, não é uma igreja evangélica, é um outro segmento religioso que não tem compromisso com a verdade, nem com Deus e nem leva ninguém para o céu. Amém? Eu costumo usar para identificar a pseudo-igreja uma ilustração sobre a Coca-Cola, tá? Mesmo que a pessoa não goste muito de Coca-Cola, em algum momento da vida, provavelmente ela bebeu uma Coca-Cola. E tem coisa que parece Coca-Cola. Tem um nome parecido com Coca-Cola, tem cor de Coca-Cola, mas quando você bota na boca, você fala, isso aqui não é Coca-Cola. Então, o que acontece? A igreja evangélica, ou ela segue o evangelho de Cristo e é uma igreja evangélica, ou ela não é uma igreja evangélica, é uma igreja pseudo-evangélica que segue uma outra realidade que não é a realidade do evangelho. Amém? A Bíblia diz aqui, nessa passagem que nós lemos, que no final dos tempos eles amontoarão doutores segundo as suas vontades, seus quereres, ou seja, a igreja que você escolhe, né? A igreja fat food, a igreja que você passa assim numa avenida assim, onde tem muitos restaurantes, você escolhe onde você vai comer. Uma igreja que você procura alguém que bata nas suas costas, você está certo, né? Você não quer se adequar à palavra de Deus, você quer que alguém adeque a palavra de Deus, à sua vida, ao seu querer e à sua vontade. E isso não leva ninguém para o céu. Pseudo-igreja está lotado por aí. E as pessoas não estão enxergando isso. Nem tudo que reluz é ouro, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Então, igreja evangélica, ela tem que ter evangelho. Ah, mas pastor, fala em mistério lá. Satanás fala a língua dos anjos. Ah, mas pastor, tem sinais lá, prodígios. Satanás opera sinais e prodígios de mentira. Ele pode até se transformar em anjo de luz para poder tentar enganar. Só não engana aquele que é escolhido, né, irmão? Porque esse que é escolhido, lá no fundo, o Espírito Santo já sacode ele ali. E ele sabe que aquilo ali, vê que aquilo ali é uma loucura e ele pula fora disso aí. Nós temos visto aí igrejas que hoje parecem uma boate, né?
pinta tudo de preto, é um bailão dentro da igreja, e bota Globo lá. Tem uma igreja aí que o pessoal fica jogando malabares dentro da igreja. Eu estou falando igreja a modo geral, mas isso não é igreja, tá, gente? Em nome de Jesus. Tem igreja aí que proíbe você de ter contato com a sua família, que proíbe você de celebrar o Natal, de celebrar a Páscoa, de celebrar qualquer tipo de festa. E não estou falando dos russelitas não, tá? Estou falando de igreja que se diz evangélica, que não é evangélica, é pseudo-evangélica, tá? 1 Timóteo 1, versículo 3 e versículo 6, depois você dá uma lida lá, nós devemos repreender o ensino das falsas doutrinas. Falsa doutrina é algo prejudicial ao verdadeiro evangelho, porque tem gente ali enganada, achando que está servindo a Deus, perdendo seu tempo ali, e ela não está servindo a Deus. Não está servindo a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o evangelho de Cristo, ele é simples, eficaz e leva para o céu, tá? Então, se você está em algum local que não segue o evangelho, segue outras doutrinas, outras coisas, mas desceu fresquinho agora, nada desce mais fresquinho, a Bíblia está selada, tá? Lá em Apocalipse está o ponto final lá, acabou, tá? Como sempre digo e vou continuar dizendo, novidade na igreja é novidade de vida, não é novidade de doutrina. Doutrina está estabelecida por Cristo, ponto final, acabou. Amém? Romanos 16, 17, eu queria que você depois lesse lá também, em nome de Jesus. Devemos nos afastar dos que criam obstáculos à sã doutrina. Aquela pessoa que está ali inventando história, criando obstáculo para que a sã doutrina seja pregada e ensinada. Essa pessoa não procede de Deus, essa pessoa procede de Satã. Então você se afasta dela e não segue, porque ela não é um agente de Deus, ela é um agente do diabo para tirar as pessoas da presença do Senhor. Você pode ter certeza disso. E quem vai contra Deus está com o diabo. Não tem meio, não tem mais ou menos, né? Não tem limbo, não tem, eu sou do centrão. Não, ou você é ou você não é. Na Bíblia é assim. Gálatas 1, versículo 6 e 7, tá? Dá uma lida lá depois. Gálatas 1, versículo 6 e 7. Desviados da graça para seguir outro evangelho. Tem gente que está desviada da graça e seguindo um outro evangelho. Existe um outro evangelho? Sim. O pseudo-evangelho, evangelho da mentira, pregado pela pseudo-igreja que não leva ninguém para o céu. A pessoa está ali enganada, pulando, rindo, virando cambalhota, plantando bananeira e indo para o inferno, feliz da vida. Mas o que acontece? O que salva é o evangelho de Cristo. Amém? Evangelho de Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta. Irmão, não adianta, irmão, brigar com a verdade. A verdade, ela vai prevalecer. Você pode viver a vida que você quiser, depois você vai ficar para trás. Isso aí não tem jeito. Ou você segue, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E tem muita igreja sem Cristo aí, tá? Com tanta coisa louca dentro da igreja, que não tem mais espaço para Cristo, para o simples e poderoso Evangelho de Cristo. 1 Timóteo 1,10, tá? 1 Timóteo 1,10. Imoralidade sexual, mentiras e falsos juramentos. Olha, irmão, imoralidade sexual. Não precisa nem dizer, né, irmão? Tem locais aí que parece que a pessoa está indo para um baile funk, é um esfrega, é pessoal quase nuda na igreja, é as pessoas que não têm um pingo de reverência, não têm um pingo de respeito, ou seja, não é mais uma casa de oração, é uma exposição corpórea ali, pessoas que sobem do púlpito para falar toda sorte de besteira, né? Toda sorte de doutrina do inferno, pregando a imoralidade, pregando a vida de qualquer jeito, pregando que você pode fazer o que você quiser do seu corpo. Tem gente assim pregando na pseudo-igreja de montão, tá? Mentiras. A mentira, quem é o pai da mentira, irmão? Pai da mentira é o diabo. Quem é mentiroso é adorador do demônio. Não tem, é culto ao demônio. Mentira é culto ao demônio. E esse pessoal fica aí pregando mentira, pervertendo a palavra de Deus, inventando coisa,
Sabe o que é isso? Ação direta de Satanás para destruir a sua vida. Por quê? Ele não está satisfeito com a pessoa indo para o céu. Ele quer que a pessoa vá para o inferno, gente. Isso aí não precisa nem ser o Nikola Tesla, né? Para você entender isso. Né? Para você entender isso. Satanás não quer a sua felicidade. E ele vai usar de tudo. Ele vai se fazer até de anjo de luz para poder tirar você da presença do Senhor. Amém? Mentira. Adoração ao demônio. Mentira, adoração ao demônio. Gente. Não tem o que discutir. Amém? E falsos juramentos, né? O pessoal jura disso, jura daquilo, promete aquilo, promete aquilo, promete aquilo outro, promete aquilo outro. Aí as coisas não acontecem, você não teve fé. Irmão, isso é demônio. Isso é doutrina de demônio. Toda pseudo-igreja, ela age assim. Utilizando-se, né? Você lembra lá quando Satanás foi tentar Jesus? Ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus, irmão. Pervertendo a palavra de Deus, pervertendo o sentido da palavra de Deus. Pervertendo o sentido da palavra de Deus. Amém? O que nós devemos fazer, irmão? 2 Timóteo 1,13. Devemos, depois você lê lá, tá? Essas referências. 2 Timóteo 1,13. Devemos perseverar na sã doutrina. Mas, pastor, ali é muito legal, ali é muito bacana, tá cheio de gente, é um pula-pula danado, uma alegria danada. Persevera na sã doutrina. Você lembra lá do Pai Nosso? Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você lembra lá de Provérbios 30, né? Senhor, não me dê nem um muito, nem um pouco. Me dê o nosso pão cotidiano. Então, irmão, devemos ter essa consciência de que viver na presença de Deus é uma vida de abnegação e fé, mas também é uma vida de vitória, é uma vida de alegria, é uma vida de realizações, é uma vida de paz, uma vida que você deita, dorme igual uma pedra, igual a mim, né? Minha mulher fala que eu morro quando eu deito. Porque eu estou em paz com Deus, com a minha consciência. Então, é assim que nós devemos viver, irmãos, em nome de Jesus. Tito 1,9, devemos encorajar os outros à sã doutrina. Você não pode ficar calado diante da doutrina do demônio. Você tem que incentivar as pessoas a seguir a vontade de Deus, incentivar as pessoas a seguir a Bíblia. Passou da Bíblia é demônio já. Então, passou da Bíblia é doutrina de demônio, tá? Então, você tem que incentivar, motivar as pessoas a seguir o Evangelho, a palavra, a doutrina, a verdade. Amém? Tito 2, 1 e 2. Né? Devemos pregar a sã doutrina. O que tem que sair da sua boca, irmão, é a palavra da verdade. Está aqui, ó. Evangelho, Bíblia, palavra de Deus. E com sentido que o autor quis trazer para você. Se você tem alguma dificuldade de entender os textos sagrados, irmãos, nesse mesmo canal aí você vai procurar lá nos vídeos e tem um curso completo de hermenêutica, tá? O curso completo de hermenêutica para que você possa trazer, através da exegese, aquilo que o autor quis de fato trazer, né? E trazer para você, inspirado pelo Espírito Santo. Então, só existe uma interpretação da Bíblia, a que o autor pretendeu trazer para você, aquela que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Passou disso é especulação do diabo, tá? Não aceite isso. Aceite só o que a Bíblia diz. Amém? Tito 3, versículo 8. A sã doutrina é digna de crédito. Só o que tem crédito é a Bíblia. Ah, mas eu vi. Demônio, tá? Demônio. Bíblia, bate com a Bíblia? Não. Então é doutrina de demônio, é a ação do inimigo para te dilubriar, você ficar naquela roda viva ali, sem procurar a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você vai ver, irmão, sabe o que acontece? Você está lá no mundo, ou você está dentro de uma pseudo-igreja achando que é crente, né? E está indo festejando lá para o inferno. Então, irmão, eu quero dizer algo para você. Jesus, ele está voltando. Existe já um movimento acontecendo por aí, não sei se você já percebeu, eu já percebi, de pessoas até jovens, buscando voltar ao início, buscando voltar ao princípio, voltando às raízes e voltando para a verdade, buscando algo mais sério, algo mais rígido, algo mais verdadeiro, algo mais próximo do original. Está acontecendo isso aí. Essa geração desses crianças, pré-adolescentes, adolescentes que estão vindo agora, já estão com a cabeça um pouco diferente. Sabe o que é isso? A ação do Espírito Santo. E eu quero convidar você, querido, a voltar
ao primeiro amor, voltar ao princípio, voltar à palavra de Deus, voltar a estar na presença do Senhor, não se envolver com a pseudo-igreja que vai levar você para o inferno. Sabe por quê, irmãos? Eu quero morar no céu. Se você também quer, o caminho é esse aqui, ó, a palavra de Deus. Passou disso aqui, é doutrina de demônio. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.